E a quinta palavra usada por Deus e que o Espírito Santo deu a Moisés para Moisés escrever é a palavra produzir. Produzir é fazer algo que foi criado e existe. Ou seja, fazer algo que já foi criado e que existe. Faz surgir matérias determinadas. Ou seja, então, fazer algo que foi criado e existe faz surgir matérias determinadas. Então, uma matéria que já existe vai produzir, vai fazer outras matérias de acordo com a determinação de Deus. Deus fala, produza a terra. Ou seja, Deus estava dizendo, faça a terra, que a terra faça, que a terra produza, que a terra faça surgir matérias determinadas. Então, veja que essas 5 palavras, elas estão inseridas no relato de Moisés ali, pela revelação do Espírito Santo. E essas palavras são muito importantes para nós entendermos todo o processo da recriação. Veja que eu creio na literalidade da escritura de Moisés ali, dizendo como Deus fez. E Deus fez então através de criar, de fazer, de haja, de formar, de produzir. Deus usou esses termos para criar coisas, para fazer coisas aparecer, para fazer coisas que já existiam, produzir outras coisas e assim vai. Então, dentro desse raciocínio nós vamos continuar para você poder entender melhor todas as coisas, e através dessas palavras nós também podemos entender claramente que Deus não criou tudo nos 6 dias, que antes dos 6 dias Deus já tinha criado muitas coisas que vão aparecer, certo? Que vão aparecer nos 6 dias, que Deus vai fazer coisas através do que Ele criou nos 6 dias. Então vai ficar muito claro até a gente poder compreender melhor, vindo com raciocínio lá da primeira terra, da terra original, passando pela terra caótica, e agora nós estamos entrando na restauração dos 6 dias, e nós estamos falando desses termos que Deus usou para recriar, para restaurar, para refazer essa terra que nós estamos morando hoje. Graça e paz daquele que vive. Nós estamos falando da terra restaurada, onde Deus usou 6 dias para restaurar essa terra, no 7º descansou. Nós estamos falando das palavras-chave, das palavras centrais para que possamos entender, e nós já falamos da palavra criar, da palavra fazer, da palavra haja, da palavra formou, e agora eu quero falar essa palavra aqui, produziu ou produzir. Ou seja, Deus também usou essa palavra produza, né? A palavra produzir quer dizer fazer existir, né? Fazer acontecer. Ou seja, a palavra produzir tem o sentido de que alguma coisa está produzindo outras coisas. Então essa palavra ela se encontra nesses textos aqui que eu escrevi, e é a primeira vez que essa palavra ela é apresentada em Gênesis 1:11, e nós vamos ler então Gênesis 1:11, que diz assim, disse Deus, olha Deus falando, aí Deus usou essa palavra produza a terra erva verde. Ou seja, Deus estava ordenando a terra para que a terra produzisse. Deus estava dando poder, portanto, à terra para que a terra produzisse sem a interferência dele. Então veja, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto conforme a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Então veja que Deus está dando uma ordem à terra. As pessoas dizem, então isso quer dizer que a erva verde
que dá semente, árvore frutífera, que dá fruto conforme a sua espécie, não foi Deus que fez. Sim, foi Deus que fez, mas Deus ordenou a uma coisa que Ele havia criado já, que é a terra. Ele ordenou essa coisa que Ele criou, original, a produzir, a fazer essas ervas verdes, e assim foi. E aí a segunda vez se encontra no versículo 12, que diz assim: a terra produziu erva verde, ou seja, a terra obedeceu. As pessoas da evolução dizem ficou milhões e milhões e milhões de anos. Veja, está escrito aqui assim, ó, e a terra produziu erva verde, ou seja, não foi evolutivo, foi milagre. Deus ordenou, deu poder na sua palavra, a terra recebeu esse poder, e a terra obedeceu. A terra produziu erva verde, que dava semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente estava nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Ou seja, Deus viu, assim que Deus ordenou, Deus viu depois que era bom. Não tem nenhum indício aqui de ter passado milhões e milhões de anos para depois Deus ver que era bom. Não, aconteceu na hora. Depois, essa palavra se encontra também em Gênesis 1:20, que diz assim: disse Deus, olha Deus falando de novo, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Então veja, Deus está mandando agora as águas produzir, e assim como Deus falou com a terra, e a terra produziu, a água agora recebe o poder, e a água produz répteis de alma vivente. Depois, nós vamos encontrar essa palavra de novo no versículo 21. Deus criou as grandes baleias. Então veja que nós falamos já a palavra criar, bara. Deus criou, Deus fez existir do nada grandes baleias, todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. Então veja que as águas, elas obedeceram a ordem de Deus e produziu abundantemente está escrito aqui, alma vivente. Então nós estamos vendo aqui. Agora, depois nós vamos ver no versículo 24 essa expressão, de novo, disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. Então agora Deus está falando com a terra pela segunda vez. A primeira Ele mandou a terra produzir erva verde e árvore frutífera, e agora Deus está mandando a terra produzir gado, Deus está mandando produzir animais. Então veja que agora Deus está dizendo para a terra produzir os animais. Então nós vemos também essa ocorrência dessa palavra. Agora, se você pegar todos esses termos e você juntar, você vai começar a entender o que Deus criou, o que Deus fez, o que Deus formou, o que Deus mandou aparecer e o que Deus ordenou para produzir. Então esse é o sentido desse começo desse estudo, para que você entenda esses termos. Agora que nós sabemos o sentido da palavra produzir, nós vamos entender o contexto que ela foi aplicada. Então nós vamos pegar os versículos que essa palavra está aplicada juntamente com outras palavras. E uma dessas palavras é a palavra conforme. Veja que tem várias ocorrências da palavra conforme no texto de Gênesis 1:1. E conforme quer dizer de acordo, ou seja, produza de acordo, com a mesma forma. Produza com a mesma forma. Conforme quer dizer com a mesma forma do original. Então Deus está falando para a terra produzir de acordo com o original. Veja que a primeira menção está em Gênesis 1:11, que vai dizer assim: disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto conforme a sua
espécie, ou seja, conforme quer dizer de acordo com a sua espécie. Então Deus estava dando ordem para produzir de acordo com a forma original. Agora nós vemos também no versículo 12 o seguinte: a terra produziu erva, a terra obedeceu a ordem de Deus e ela produziu a erva que dá semente conforme, ou seja, na forma do original, na mesma forma, conforme, né, a sua espécie. Então olha só, também aqui no versículo 21 vai estar também falando mesmo: Deus criou as grandes baleias, todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme a sua espécie, ou seja, de acordo com a sua espécie, e toda ave de asas, de acordo com a forma original, a sua espécie. Ou seja, Deus mandou criar e todos seriam, né, conforme, de acordo com a mesma forma do original. Então a terra produziu primeiro e depois foi produzindo todos com a mesma forma, seja frutos, ou seja, as criações de almas viventes. Aí nós vemos depois no versículo 24, né, a palavra de novo: disse Deus falando com a terra, nós falamos isso, produza. Nós já entendemos o sentido da palavra produzir. A terra, a alma vivente, conforme a sua espécie, de acordo com a mesma forma, com a forma original da sua espécie. E nós vemos também, né, no verso 25, dizendo: fez Deus as bestas feras da terra conforme. Então veja o sentido da palavra conforme a sua espécie. E no 26 está falando assim: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Conforme, ou seja, de acordo com a mesma forma do original. O homem, portanto, façamos o homem conforme, com a mesma forma do original. Nosso original é o próprio Deus. Então, olha só que coisa forte. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Conforme a nossa semelhança. Com a mesma forma do original. Com a forma de Deus, do Criador. De acordo com a semelhança de Deus. Veja que então essa palavra, a palavra produzir, ela está ligada à palavra conforme, e a palavra conforme está ligado à palavra espécie. Você pode ver que onde tem a palavra conforme, vem seguindo a palavra espécie. Espécie é a característica, o tipo, o jeito. Então, no Gênesis 1:11, né, nós lemos, vamos ler de novo: disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê seu fruto conforme, de acordo com a sua característica, de acordo com o seu tipo, de acordo com o seu jeito. Veja que Deus está dando um padrão, e esse padrão ele foi usado pela primeira vez e é usado até hoje, e nenhuma teoria pode comprovar o contrário, porque é tudo teoria. E o que Deus disse para Moisés é o que tem acontecido até hoje. Tem sido de acordo com a característica, tem sido de acordo com o tipo e com o jeito do original, do que está produzindo, do que a terra está mandando produzir. Agora, no versículo 12, está escrito assim, que a terra obedeceu, né? A terra produziu erva que dava semente, conforme, de acordo com a forma original, com a característica, com o tipo, com o jeito, conforme a sua espécie, conforme a espécie que Deus designou, conforme a cadeia de espécie que Deus estava preparando para árvores, ervas e animais. Então, no versículo 21, nós vamos ver também a ocorrência
da palavra. Deus criou as grandes baleias, todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie, conforme o padrão, conforme a característica, conforme o tipo, né? Ou seja, com a mesma forma do original, com as características daquela cadeia original que Deus está mandando a terra criar. Então, versículo 24 também está dizendo assim: disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, de acordo com suas características. Aí Deus vai falar gado, répteis e bestas. Viu que Deus deu particularidades para cada bicho, para cada criação, para cada árvore, para cada uma das criações de Deus, para a fauna, para a flora. Deus deu características próprias, e essas características elas estão até hoje dentro dessas espécies, elas estão atreladas na palavra de Deus. É Deus quem fez assim, e Deus deu a ordem, e a terra produziu, e a terra produz isso até hoje do mesmo jeito, porque a mesma ordem está valendo a ordem. Então veja que no versículo 25 vai estar falando também, né? Fez Deus as bestas feras da terra conforme sua espécie, o gado conforme sua espécie, todo réptil da terra conforme sua espécie, e viu Deus que era bom. Veja que Deus deu características, tipos, jeitos diferentes a cada criação, e não evolui, não muda. Veja que essas palavras elas destroem completamente a teoria da evolução, que diz que as criações foram evoluindo até o estado que está hoje. Não, que foram criando essas características de acordo com os milhões de anos que o vento ajudou, que a água ajudou, e determinadas criaturas foram se transformando em outras criaturas. Olha o que Deus diz, que é conforme a sua espécie, que Deus já fez com a característica, que não existe evolução, que não existe maneira de colocar o teísmo evolucionista no meio da criação. É impossível misturar a criação com evolução, com qualquer outra teoria. E nós estamos vendo, a biologia nos mostra essa verdade aqui, tudo. A criação revela a glória de Deus. Então que você possa crer que a palavra de Deus é a verdade, que nenhuma ciência, nenhum homem vai derrubar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é poderosíssima, ela é intocável. Graça e paz.